Bom, vamos conversar agora sobre marca-passo. O doutor Luciano Januzzi Carneiro está com a gente, ele que é cardiologista, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Acho que a gente podia já começar dizendo em quais situações que o marca-passo é uma indicação. Quando que é colocado o marca-passo numa pessoa, doutor? O marca-passo é um dispositivo eletrônico, né, implantável no organismo humano. Ele é indicado, é esse daqui, ele é indicado para quando, a maioria das indicações, quando o coração sofre uma doença que leva ele a bater muito devagar. Isso então ele não chama-se... tem força para bater da forma correta? É ele isso? até tem força, mas ele não bate o número de vezes o suficiente. Ele é lento, isso chama bradicardia. E aí a gente implanta esse aparelhinho que fica através... lá dentro. Fica debaixo da pele do peito aqui. Tá. E através de um eletrodo, que é esse dispositivo aqui, assim, esse dispositivo é implantado por dentro de uma veia, vai até dentro do coração, fica conectado ao marca-passo que fica implantado aqui assim, ó, debaixo da pele, perto aqui da clavícula. É um dispositivo pequenininho, muito leve, de titânio biocompatível. A pessoa depois esquece que está usando. Mas... ele restaura os batimentos cardíacos. Ah, que ótimo. Agora, vamos falar sobre os cuidados que a pessoa que tem marca-passo deve ter. Você pode deixar. Mas não corre o risco de rejeição. Não corre. Essa porque é uma sempre as prótese. pessoas fazem, né? Procede, porque a rejeição é um fenômeno que ocorre com tecido vivo. O marca-passo é uma prótese. Assim como quem operou o joelho tem uma prótese, teve uma fratura, tem um pino. Então não oferece rejeição para o organismo. Forma uma cicatrização específica ao redor daquilo, o paciente vive bem. Pronto, normalmente. Bom, vamos começar com os nossos mitos e verdades, que aqui a gente já vai tirando muitas das suas dúvidas. Fornos de micro-ondas e outros eletrodomésticos causam interferências no marca-passo, é verdade? Não é mais verdade. Não é mais? Mito, é mito. Já teve uma época... Já. Teve uma época em que fornos de micro-ondas, marca-passos mais antigos, o micro-ondas poderia vazar, entre aspas, um pouco de energia e poderia causar uma interferência na detecção do batimento cardíaco pelo circuito do marca-passo. Mas isso é muito antigo. Hoje em dia, os aparelhos novos, a vedação deles para interferência eletromagnética é melhor nessa faixa de onda. E se o aparelho estiver funcionando normalmente, não estiver nenhum curto-circuito, estiver bem aterrado, assim como outros eletrodomésticos, não há interferência nenhuma. Não tem problema nenhum. Pode usar numa boa. Muito bem. Vamos ver mais um? Mito ou verdade? Quem tem marca-passo não pode falar no celular por conta da interferência. Isso também é mito. Também Já foi verdade. Assim, né? Já foi verdade. Já foi verdade. Aí tem uma outra coisa. Uns 20 anos atrás, a telefonia celular no Brasil era analógica. A frequência de onda, a faixa de frequência onde o celular funcionava, interferia no funcionamento de alguns marca-passos mais antigos. De modo que quando a pessoa coloca o celular no bolso e aquilo tocava, é quando ele recebe mais onda eletromagnética, era quando interferia no marca-passo. Mas quando mudou para a telefonia celular digital e os marca-passos também melhoraram a qualidade da vedação eletromagnética, já por volta de uns 10 anos não tem mais problema nenhum. O fabricante acaba recomendando que se mantenha uma distância mínima de 15 centímetros entre celular e marca-passo. Mas isso não é nem só indicado para quem tem marca-passo, é indicado que a gente não fique muito tempo com o celular em contato no corpo. Tendo né? recomendações, exatamente, de usar o foninho sempre que possível. E aí, gente, lembre-se do celular que você leva aqui no bolso da calça, próximo da área genital também. Então, não faz bem, então não custa a gente deixar na bolsa, na sacolinha, mas no corpo não, né? Vamos ver mais um mito ou verdade? Portadores de marca-passo não podem passar pelas portas giratórias dos bancos. Isso é verdade. Isso é verdade. E como que a pessoa vai falar, vou ter que ficar pelada ou levo uma carteirinha que eu tenho marca-passo? Não chega a tanto. Os portadores de marca-passo, mundialmente, isso é uma convenção internacional, recebem, logo depois da cirurgia, uma carteirinha de identificação. Eu sou portador de marca-passo. Na maioria das vezes, essa carteirinha está em 2 línguas, em inglês também, para que isso valha e seja identificado a pessoa ao longo do mundo todo. Até nos aeroportos, e principalmente nos aeroportos. O que tem em comum com os aeroportos? A porta giratória do banco tem um detector de metal para ninguém entrar armado no banco. Ele cria um campo eletromagnético muito forte e é assim que ele detecta a presença de um metal. Esse campo eletromagnético interfere no funcionamento do marca-passo de maneira imprevisível. Então a gente não sabe o que vai acontecer. Ele pode acelerar os batimentos cardíacos, ele pode reduzir os batimentos cardíacos e, em situações extremas, se a pessoa demorar muito tempo, ele pode desligar o marca-passo.
Gente, coisa séria. É verdade. Imagine se é uma pessoa que trabalha numa empresa que ele tem que ficar passando toda hora por uma porta giratória nesse sentido. Então, para isso serve a carteirinha do portador de marca-passo. Para não ficar parado ali, Ela né? identifica a pessoa naquele momento, os guardas de banco já sabem, os seguranças já sabem que existe uma outra porta ou que o dispositivo detector de metal é desligado naquela hora. E a pessoa entra numa boa. Vamos ver mais uma? O marca-passo cardíaco atrai raios. Não. Ave Maria, gente. Isso é mito. Ai, pelo amor de Deus. E eu já ouvi essa pergunta no consultório muito mais vezes do que você imagina. Mas se é por verdade. onde que saiu isso? Não tenho ideia. Talvez por ele ser um aparelho eletromagnético, um aparelho eletrônico e que emite pequenos pulsos elétricos, mas de jeito nenhum, não existe isso. Gente, você põe um marca-passo para curar, para fazer com que a pessoa tenha vida, para atrair um raio e matar ela de raio? De jeito nenhum. Né? O que atrai raio são as condições geofísicas que a gente conhece. Lugar descampado, você está num lugar condutor de eletricidade, no molhado, no meio do mar, numa embaixo piscina. De uma árvore. Exatamente. Isso sim atrai raio, não marca-passo. Vamos ver mais um. Portadores de marca-passo não podem tomar choques elétricos. Isso é verdade. Eu faço um adendo. Ninguém pode tomar choque elétrico, tendo marca-passo ou não. Acontece que os choques elétricos, a gente está falando de uma maneira muito generalizada. Um choque elétrico pode ser um dedinho na tomada, que é uma tensão baixa, ou pode ser um fio desencapado de alta tensão. Então, o choque elétrico ele pode desorganizar as batidas do coração da pessoa, inclusive, que não tem marca-passo, e levar a condições graves, como até uma parada cardíaca. Mas o marca-passo sofre interferência de correntes altas que podem até queimar o aparelho. E se aquele paciente depende do marca-passo para corrigir os batimentos cardíacos, ele pode até morrer. Agora, já sabendo disso, aquelas maquininhas de choque que em alguns países as pessoas usam para se proteger e aqui no Brasil a polícia é permitida para usar, sim, pode matar a pessoa. Sem dúvida. Pode. Tanto o portador de marca-passo quanto a pessoa que não tem. E por mais que eles aleguem que não, né? A carga elétrica daquilo é uma tensão muito alta, embora seja alegado que é uma energia baixa. Mas se for posto em contato prolongado com a pessoa e se estiver próximo o suficiente ao coração, pode gerar uma arritmia. No que dirá se for aplicado, então, num portador de marca-passo perto do aparelho. Piorou, né? A carga elétrica, ela pode até ser transitória, mas a tensão dela é tão alta que ela pode queimar o marca-passo, danificar o circuito eletrônico que tem dentro daquela carcaça. O paciente deixa de ter o aparelho controlando os batimentos nele. E pode morrer. Pode morrer. Não tem jeito. Vamos ver mais uma? Cardíacos não podem fazer exercício físico. Depende. Porque cardíacos é uma gama muito grande também de especificação. Está generalizado. Está muito generalizado. Na verdade é o seguinte, o portador de marca-passo, se ele não tiver nenhuma outra cardiopatia associada muito grave, se ele não tiver um coração dilatado, uma insuficiência cardíaca, se ele não tiver sofrido um infarto de grandes proporções, ou outras doenças que o impeçam de realizar exercício físico, não é só a presença do marca-passo que restringe. Muito pelo contrário, se a doença do paciente era só a bradicardia, que geralmente é por um tipo de doença chamada bloqueio atrioventricular, então, se era só aquilo, ele implantou um marca-passo, corrigiu os batimentos, ele pode se exercitar sempre sob orientação médica. Não dá para você do zero passar a ser um corredor de maratona. De jeito nenhum. Isso com ou sem marca-passo. Exatamente. Mas eu tenho pacientes com marca-passo que fazem natação. Mas porque foram gradativamente aumentando essa atividade física, né? Exatamente. Se eu, de repente, quiser correr uma maratona inteira... Tem todo um preparo primeiro, né? Então, é que às vezes a gente quer reverter uma situação de sedentarismo que levou 10 anos, você 10 anos não fez nada, para em um mês você conquistar esse tempo perdido. Isso precisa não dá, começar muito devagar. Então, isso não é só para cardíacos. Qualquer um que quer fazer exercício físico precisa primeiro procurar um médico, seja um clínico geral, um cardiologista, e verificar se ele tem condições daquilo, fazer uma avaliação médica e tem que, independente de qualquer situação, começar devagar, não se condiciona o organismo para exercício de uma hora para outra. Tá aí o futebolzinho só de domingo. Extremamente perigoso. A matar muita gente muito também, perigoso, né? Muito perigoso. E normalmente quem vai para esse futebolzinho é o camarada que depois vai comer churrasco com cerveja. Exatamente. E aí acha que o futebol vai salvar tudo, Vai né? resolver, vou queimar as calorias. Na verdade, ele está desgastando ali todo o organismo dele. Vamos ver mais um? Mito ou verdade? O marca-passo dá choque no coração. Isso é verdade, mas não é como se pensa. O coração ele bate de maneira automática porque ele tem uma capacidade de gerar e disparar um pequeno choquinho elétrico que se difunde pelo coração todo. Então, naquele momento, o coração vai lá e bate.
O marca-passo supre esses pequenos estímulos, esses pequenos choquinhos quando o coração sofre de um bloqueio, de uma bradicardia. Então, na verdade, a maneira como o coração bate respondendo ao marca-passo é porque aquele gerador manda, através daquele eletrodo, para dentro do coração, um microchoque elétrico, que faz com que o coração bata. Só que a energia desse choque é muito baixinha e a duração dele é 4 milissegundos, né? Na verdade, 40 milissegundos. Então, a pessoa não sente. Você não sente um choque. Exatamente, como você não sente nada. o dedo na tomada. Não sente nada. Não sente nada. Existe um outro tipo de aparelho que é o marca-passo desfibrilador. Esse é um outro tipo de aparelho para outra finalidade. Existem certos tipos de doença cardíaca já mais grave que cursam com arritmias muito mais perigosas e a pessoa pode inclusive ter o risco de uma parada cardíaca súbita. E aí, o marca-passo desfibrilador, eu repito, é outro tipo de aparelho, ele identifica que a pessoa teve essa arritmia perigosa, ele carrega um choque, aí sim, ele entrega um choque dentro do coração igual aqueles que a gente vê com os desfibriladores. Mas é para restaurar a vida da pessoa, senão aquela pessoa morreria. Né? Exatamente, senão ela morreria naquele momento. Né? Isso mas é uma cardiopatia extremos, né? Extremos e extremamente específicos, mas marca-passo não dá choque. Não dá, não. Vamos ver mais um? O paciente não pode dirigir carros, motos nem bicicleta? Não, isso é mito. Isso é mito, isso não existe. E a outra pergunta que a gente ouve no consultório: doutor, meu pai vai colocar um marca-passo agora, eu vou precisar arrumar alguém para dirigir para ele, né? Não, de jeito nenhum. Como o marca-passo é colocado no tórax, no peito, aqui perto da clavícula, ele está muito próximo de articulação do ombro. Então, a gente recomenda que durante o período de cicatrização, no pós-operatório, que leva uns 10 dias a 15 dias, a pessoa não faça movimentos extremos nem bruscos com o lado do implante, porque isso pode puxar o eletrodo e lá dentro do coração ele pode deslocar a pontinha dele do lugar certo do coração. Aí ele perde a função. Ao passo que depois desses 10 a 15 dias, a cicatrização já avançou bastante e a pessoa pode dirigir apenas a moto e a bicicleta, como apoia no guidão e tem um pouquinho mais de vibração do solo, aí eu recomendo 30 dias. Mas depois disso não tem problema nenhum, pode dirigir, né? Sim, desde que não haja uma outra cardiopatia também que restrinja. Se for só esse problema que foi corrigido pelo marca-passo, a pessoa passa a ter uma vida normal, vamos dizer assim. Exatamente, é para que ela volte a ter uma vida normal. Temos algumas perguntas que surgiram, vamos ver a primeira delas? Aqui, ó, Silvana. Minha mãe está com indicação de cirurgia para colocação de válvula. Ela está reticente, pois é uma cirurgia de alto risco, face à idade de 77 anos. Qual a orientação nesse caso? Claro, gente, que aqui, deixa eu só falar uma coisa importante. O doutor Luciano não conhece o caso da mãe da Silvana, então ele vai falar hipoteticamente. Porque aqui, gente, não dá para fazer uma consulta médica. Assim, pelo que se entende, pode ser 2 pontos, né? Exatamente, Kátia. Antes de mais nada, a mãe dela precisa de um cardiologista que avalie a situação, né? Provavelmente ela já passou e existe a indicação. A cirurgia de válvula já é um outro procedimento, de um outro porte, é uma cirurgia cardíaca de grande porte, no qual é necessária a circulação extracorpórea, porque o coração precisa ser momentaneamente parado para que a operação seja feita, a válvula seja trocada. Cada caso é um caso, cada paciente tem fatores de risco, cada paciente tem fatores de possibilidades de melhora em um prognóstico. Então, a idade, sem dúvida, é um deles. Acima dos 75 anos, todos os scores de risco pré-operatório demonstram que existe um risco um pouco maior no procedimento cirúrgico. Mas até aí, a própria doença cardíaca é uma doença que impõe riscos. Né? Mas isso precisa ser, a orientação que eu dou é procurar o cardiologista que indique o cirurgião para conversar e ela fazer uma consulta com o cirurgião cardiovascular para esclarecer o caso. E aí vou eu meter o meu bedelho, porque eu acho o seguinte, a gente escuta um cardiologista, um médico, nesse caso cardiologista, você fala, puxa, será? Houve uma segunda opinião, gente. As pessoas têm um medo de fazer isso, falam assim, o que o doutor vai achar? Vai achar nada, vai achar que você tem o direito de procurar uma outra opinião para ver se ele tem razão. E às vezes um médico entra em contato com outro médico e juntos eles chegam a uma outra saída, né, doutor? Sim. Quer dizer, as pessoas ficam reticentes nesse sentido, Existem né? alternativas e eu faço uma brincadeira com meus pacientes dizendo o seguinte, olha, médico não é delegado, hospital não é cadeia. Ninguém faz tratamento médico nenhum obrigado. É verdade. O que nós médicos, e eu especificamente como cirurgião, muitas vezes chegam pacientes como a mãe dela para mim, doutor, eu preciso ser operado, estou aqui para marcar cirurgia com o senhor, mas eu tenho medo.
Eu queria saber como é isso. Muitas vezes o medo, Kátia, é porque a pessoa não tem ideia do que é aquilo. E não tem informação, que tem vergonha de perguntar. Exatamente, né? E não perguntou. Muitas vezes o colega que a encaminhou não explicou, muitas vezes ela realmente não sabe. E nós temos a obrigação de mostrar, olha, o seu problema é esse, a solução é essa, os riscos são estes. Se não fizer, os riscos também existem e são estes. O que a gente não pode é ser negligente e esconder as coisas da pessoa. Né? E omitir nada. Então, diante daquilo, a gente expõe, olha, a minha obrigação é trazer para a senhora, além de fazer o nosso melhor na cirurgia, é de trazer as melhores informações para a senhora também ajudar a decidir. Né? Eu não posso decidir por uma pessoa, salvo em risco de vida iminente. Mas você tem que expor tudo e deixar tudo muito bem claro para que não haja dúvida. E a relação médico-paciente, gente, tem que ser uma relação de confiança. Sem dúvida. Se você não confia no teu médico, se não confia no que ele está dizendo, você nem a sua parte vai conseguir fazer direito depois, no pós-operatório, né? Exatamente. É uma confiança que tem que ser plena, tem que ser total. Vou passar aqui os contatos do doutor Luciano Januzzi Carneiro, que é cardiologista. Claro que ele volta mais vezes, querendo sugerir alguns temas. Fique à vontade, pode ser nas nossas redes sociais ou através do e-mail. O site é o www.dalcor.com.br. Facebook, é só colocar facebook.com/Luciano Januzzi, com 2 N's e 2 Z's e no final, Carneiro. E aí você tem informações sobre o trabalho dele. Obrigada mais uma vez, viu? Adorei a sua participação. Eu que agradeço. Obrigada, viu? Obrigado. Olha, por favor.